Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Já estamos online. Hoje o meu convidado merece mais do que uma música, então nós vamos ter várias. Vai chamando o pessoal, avisando que nós já estamos online. Aguardando vocês para um papo gostoso com essa pessoa linda. Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje o meu convidado merece mais do que uma música. Vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo gostoso. Vamos lá, pessoal, chamando a galera para esse papo gostoso. Já já o Tomás vai estar aqui falando sobre financeiro e aprendizagem. Olha que tema pouco importante, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, chamando a galera. Chama todo mundo para vir, para esse papo gostoso. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem você também, chama seus colegas. Vamos falar sobre algo interessantíssimo. Não esqueçam de fazer as suas perguntas. Não esqueçam de colocar o dedinho ali no coração e ficar apertando sem cansar. Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu já vou chamar o meu colega para a gente estar conversando sem mais demora. You got a friend in me. Bom dia, Tomás. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. E com você, Gemma? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Demorou um pouquinho, né? Parecia que nunca chegava a sua vez, mas agora chegou. Com certeza. Para quem não sabe, a gente está conversando sobre essa live já faz um pouquinho de tempo, né, Tomás? Uhum. Faz um pouquinho mais de um mês até. Uhum. Legal, legal. E aí, para quem não te conhece, se apresenta, fala quem é o Tomás. Eu já conheço essa pessoa linda que você é, mas tem pessoas que ainda não te conhecem. Eu sou Tomás Bignotto. Eu atualmente trabalho com consultoria financeira, né? Mas eu tive uma jornada para chegar até a consultoria financeira. Eu gosto muito da parte de vocação e entender jovens, como que a gente pode ajudar os jovens a se entender no mundo da vocação e como eles podem se encontrar sendo eles mesmos neste mundo vasto de mercado que a gente tem. Então, a minha jornada foi me direcionando para a parte do financeiro, porque era um problema que eu tinha. Eu nunca fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Então, quando isso surgiu na minha vida, essa ferida meio que começou a cicatrizar. E daí eu falei, não, já entendi, é por aqui que eu vou. Então, você sabe realmente onde dói. Sei realmente onde dói. É um problema que eu tive quando
me tornei jovem, né? Eu não sabia realmente me organizar financeiramente. E hoje, eu, graças a Deus, não tenho mais esse problema e agora eu consigo ajudar as pessoas com esse mesmo problema que eu já sofri. Isso é muito bom, isso é muito bom. E fala um pouquinho aí da sua trajetória. Você sempre foi esse aluninho aplicado, porque às vezes, assim, só para você entender, como eu, você também tem várias formações, né? E algumas delas, as pessoas não veem muito uma ligação, uma coisa com a outra. A gente sabe exatamente onde ligar, mas as pessoas que estão de fora não entendem muito, né? E como foi essa sua... Conta um pouquinho aí como começou a sua trajetória de aprendizado. Bom, eu sempre fui de escola particular, tive esse privilégio, né? E quando eu tava com os meus 14 anos, meu irmão, que tinha um sonho, mas ele não conseguiu realizar esse sonho, de fazer um intercâmbio, ele me enfiou num intercâmbio. Eu não fui para um intercâmbio por vontade própria no começo, né? Eu fui para um intercâmbio enxotado pelo meu irmão. Mas foi aí que eu comecei a descobrir outros lugares, outras formas de aprender. A escola canadense, que é onde eu fui, ela tem realmente um jeito muito diferente de ensinar, né? E ela começa a te ensinar vocações muito cedo. Então eu tive a oportunidade de conhecer a cozinha, né? Fiz uma aula de culinária, fiz aula de design, fiz aula de arquitetura, tudo dentro da escola, do colégio ainda. Então, quando eu voltei para o meu terceiro ano, eu percebi que eu tinha muito mais respaldo do que eu gostava, do que eu não gostava, do que alguns amigos meus que continuaram aqui. Então, esse método diferente abriu bastante minha cabeça para tentar conhecer lugares novos, né? Outras formas de se aprender. Entendi. Cometi erros na minha vida, né? Porque quando eu decidi entrar na faculdade, eu achava que a única faculdade boa seria... Primeiro, eu não queria uma faculdade, eu queria sair da casa dos meus pais. É o primeiro passo, né? 18 anos, eu falei, vou para São Paulo. Fui morar em São Paulo e escolhi qualquer faculdade, literalmente. Entrei numa faculdade de design, porque eu tinha feito design no Canadá e eu tinha gostado um pouco. Mas mesmo assim não era aquela coisa que eu falava, nossa, é algo que eu desejo, que eu gosto da minha vida. Terminei a faculdade, mas eu terminei ela em Limeira, eu transferi. E depois de uns 2 anos eu falei, não, agora eu tenho que achar algo que eu realmente goste. Não adianta eu só ficar fazendo algo porque eu não gosto e tentar linkar isso com o trabalho que eu fazia na empresa da minha família. Não linkava, né? E daí eu acabei chegando em publicidade e propaganda, fiz a faculdade e no meio da faculdade surgiu o meu verdadeiro sonho. Eu tinha uma vontade, sempre gostei da Disney, sempre gostei do método Disney, né? De como eles tratam todo mundo, os clientes, todo mundo que vai lá. E eu tive a oportunidade de ir para lá, conhecer a empresa, trabalhar com eles. E foi ali que eu comecei a ver também um momento diferente da minha vida, né? Por mais que eu fizesse formações, lá eu entendi que, assim, você pode fazer qualquer formação, você pode ter qualquer aprendizado básico. Você tem que fazer isso com a maior paixão da vida. E lá eles sempre incentivam os colaboradores a aprender coisas diferentes. Para você criar criatividade, para você gerar em você uma vontade de conhecer algo diferente, conhecer um ambiente diferente. E às vezes você vai se apaixonar por esse ambiente diferente. Algumas pessoas, menos eu e você, porque a gente já teve essa experiência, principalmente meus alunos iniciantes, eles têm meio que a ilusão de que ir para fora é o mar de rosas, que é o mundo colorido da Disney, né? E que você vai aprender inglês assim, como se estivesse aprendendo português. O que você acha desse pensamento, desse mar de rosa, desse mundo colorido da Disney na cabeça do pessoal que nunca foi para fora? Olha, quando eu fui pro Canadá, eu vou ser bem sincero, eu sabia falar Hi, my name is Thomas, I need food. Bem assim, bem errado mesmo. E não foi um mar de rosa, não. Eu sofri por uns 2 meses de todo dia me trancar no quarto e chorar. Falar, eu não consigo, eu não sei falar com ninguém. Não é tão fácil aprender igual a gente imagina.
Ainda que eu era jovem, não estava na escola. Então, na escola eu tinha o ESL, que é English as a Second Language. Então, eu tive alguém com paciência que me ensinou. Sozinho, por conta, você não vai conseguir tão fácil. E daí você vai se apoiar no básico. Você vai tentar achar brasileiros, pessoas que falam espanhol, uma língua mais parecida, e você vai ficar nisso. Você vai começar a se nichar nesse meio, porque você não vai ter coragem e nem habilidade para falar com os nativos, né? Na Disney é um pouco diferente, porque eu já fui falando inglês. Então você não consegue trabalhar para Disney se você não tiver o básico do inglês, né? Básico não, já é mais pro avançado até. Mas, mesmo assim, não é um mar de rosas. Todo mundo pensa, você vai para trabalhar lá fora, você vai ganhar um mar de dinheiro. Não. Você vai trabalhar muito mais do que você trabalha no Brasil. Você vai trabalhar com coisas que no Brasil você nunca ia trabalhar, né? Você vai se dar esse... Eu vou até falar uma palavra que seria o contrário, né? O luxo de trabalhar com coisas que você nunca pegaria no Brasil. Eu vejo gente indo para fora trabalhando, lavando louça, entregando comida. E aqui no Brasil não fazia menos do que a carreira exigia, né? Mas lá fora é digno e aqui não. Eu falo, mas isso é uma controvérsia sua. Porque assim, eu fui para fora porque eu tinha um sonho de trabalhar para uma empresa que me contratou. Sim. Então eu aceitei isso, né? Até para ter essa visão. Mas não desejo isso para todo mundo. Não é uma vida tão fácil igual o povo pensa. Tem muita gente que vai e quebra a cara. Você tem que ir realmente sabendo do que você vai passar lá fora. Muita gente não tem uma habilidade tão fácil de fazer amigos. Isso vai se tornar um empecilho, né? Se você não for uma pessoa que se enfia no meio do povo e começa a conversar e puxar assunto, você vai ficar mais sozinho. Americano, principalmente, é muito frio. Dizem a mesma coisa dos ingleses, mas há controvérsias, mas tudo bem. A gente generaliza, né? Tem sempre aquelas pessoas diferentes. Sim. Os ingleses eu não conheço, não fui pra Inglaterra ainda. Mas os americanos, eles são mais... eu não diria nem tão frios. Eles têm uma distância social, né? Por mais que eles sejam seus amigos, eles nunca vão te abraçar, eles não vão ficar de carinho, né? Você é um amigo, principalmente se você for um amigo de trabalho, eles têm um respeito, uma distância muito bem vista até, né? Você consegue perceber isso das pessoas. Então, quando eles veem os brasileiros se abraçando e começa a conversar e dá abraço e pega na mão e sai todo mundo junto, eles ficam meio assustados até. Exato, eles acham que a gente é meio extraterrestre, né? Eles fogem um pouco do padrão. E como foi, assim, chegar no Canadá? Você foi meio que na raça, né? Quanto tempo você passou no Canadá? Eu passei 1 ano no Canadá. Mas foi o que eu falei, eu fui empurrado pelos meus irmãos, né? Era o sonho de um irmão meu. E meus outros irmãos perceberam que era uma oportunidade para mim. Então, todos eles meio que me forçaram aí. E lá, eu ia para ficar 6 meses. Essa é a verdade. Eu ia para ficar 6 meses. Fiquei, os primeiros 6 meses foi 3 muito difícil. Aprendendo realmente o inglês, sofrendo bastante com o inglês. Com não ter essa facilidade de fazer amigos que eu tinha no Brasil, porque muda muito. Certo. E lá eu percebi a fase do nicho, né? Eu comecei a me direcionar para os brasileiros. Então, os primeiros meses eu andava com os brasileiros. Certo. Porque eu não tinha habilidade, eu não conseguia falar tanto com os americanos, eu comecei a me dividir com os brasileiros. Depois dos primeiros meses, daí sim você começa a criar uma coragem, você já tá começando a entender, mas demora um pouquinho para você se abrir, né? E começar realmente a conversar e explorar um pouco mais. Com 6 meses de Canadá, eu implorei para os meus pais para me deixar ficar mais. E eles deixaram, então eu fiquei mais 6 meses lá fora. Foram os últimos 6 meses muito legais da minha vida. Foi quando eu realmente comecei a aprender inglês de fato. Eu já não fazia mais as aulas de ESL, eu já estava fazendo aula de literatura, o que eu não recomendo para ninguém. Literatura em inglês é o demônio, né?
ninguém merece ler William Shakespeare em inglês. Se em português já é difícil, em inglês é mais ainda. Eu fiz também na faculdade, aula de literatura. Isso é quase que obrigatório lá na faculdade. Mesmo que a faculdade não seja relacionada a ensino, coisa, eles enfiam a literatura no meio. Enfim. Eles acham muito importante. Eu acho importante ter, mas, por exemplo, eu que sou um estrangeiro, me enfiaram na aula de literatura e falaram, vai, vira. Eu abri aquele William Shakespeare e eu falava, mas que raios é essa palavra? Daí eu chegava pro professor e perguntava, não, isso é uma palavra arcaica, que não se usa mais. Eu falei, não, porque tá aqui. Exato. Mas assim, quando você estava lá no Canadá e se habilitando, eram os seus pais que te enviavam dinheiro, custeavam a sua vida lá? Isso. Quando você está fazendo high school, você não pode trabalhar, seu visto não te permite isso. Por mais que assim, eu dava uma trabalhada para minha família lá, né? Eles trabalhavam com Strothing, que é calha de casa. Então, vira e mexe, como eu não tinha nada para fazer à tarde, eu era uma pessoa que gostava de explorar coisas diferentes, eu já gostava muito de entender outras funções, eu ia junto. E daí eu ganhava um troco, mas assim, 90% meu pai e minha mãe que me sustentavam lá fora. Entendi. Então, financeiramente até que foi tranquilo. Financeiramente foi bem tranquilo, graças a Deus eu tinha pais sensatos, mas assim, eu não podia extrapolar também, né? Então eu tinha que tomar cuidado. Senão depois eu levava xingo. Com certeza. A conta chegava aqui, né? Eu comecei a entender um pouco mais de finanças e me preocupar realmente com o dinheiro quando eu estava no Canadá. Mas assim... E a sua volta para cá? Como é que foi? Minha mãe e meus irmãos foram me buscar. Eles quiseram ir conhecer o Canadá, a gente teve uma viagem bem legal lá. E depois dessa viagem eu voltei e fui direto para casa dos meus pais novamente. Daí assim, por mais que eu morasse a minha mãe até mandou aqui, ó, com certeza. Por mais que eu morasse numa outra família, a família canadense, ela tem um jeito muito diferente de cuidar dos filhos. Lá eu aprendi que eu realmente tinha que ajudar em casa. Lá eu entendi que eu que tinha que lavar minha roupa, senão ninguém ia lavar. Eu que tinha que trocar o meu lençol, né? Então, quando eu voltei, eu tava com uma independência muito diferente, que foi difícil se readaptar à casa dos pais. Eu percebo hoje em dia que muitos pais, quando até eu converso com alguns amigos meus que já são pais, eles até falam assim, quero mandar meu filho para fora, eu tenho medo de como ele vai voltar. Eu falo, então, ele vai voltar independente e ele não vai gostar de você ficar em cima. Isso eu já te aviso. Quando seu filho voltar do intercâmbio, ele vai estar mais autossuficiente. Dê liberdade para ele, porque isso é muito bom nas famílias lá de fora. Com 18, 19 anos, eles te põem para fora de casa, ou seja, cumpriram a obrigação, né? Aqui no Brasil, a gente tem esses casais que eu não vejo isso com maus olhos, mas isso pode prejudicar principalmente a parte vocacional das crianças, né? Da gente ser muito super protetor, da gente estar sempre muito perto dos filhos. Isso, quando a gente tenta colocar eles para o mundo, dá esse choque. Então, o que acontece aqui no Brasil? A pessoa vai para a universidade sem saber o que ela quer, de fato. Ela vai morar numa república sem saber cozinhar, sem saber cuidar da sua vida, sem saber limpar um fogão, né? E daí ela fica perdida. E daí acaba com as consequências disso acabam gerando. Até mesmo gerir o próprio dinheiro. Aqui no Brasil a gente não tem o costume de ensinar os filhos a gerir o próprio dinheiro. Sim. Isso é muito, muito ruim e prejudicial, né? E daí assim, beleza, enquanto ele está na faculdade, muitos pais ainda ajudam. E quando ele começa a trabalhar com o dinheiro dele, aquela trava dos pais, que muitos pais fazem, de tipo, não compra esse jogo. Não, você só tem isso para gastar. Quando ele começa a ganhar o salário, ele esquece que ele tem os gastos obrigatórios e começa a gastar o dinheiro com
diversão. Isso é legal nos primeiros meses, mas depois você começa a ver a bola de neve gerando, e aí isso pode virar uma dívida, isso pode virar algo muito pior no futuro, né? Sim. Bom, você teve a oportunidade de aprender isso um pouco mais jovem. Eu já tinha 23 anos quando eu fui para lá, né? Uhum. E para mim também foi um choque. Para você ter uma ideia, eu liguei para casa para saber como fazia as coisas, porque a minha mãe, ela sempre nos criou da maneira tradicional, né? A mãe faz tudo, né? E a gente só, mãe é. Então, assim, eu tava numa redoma de vidro, eu era uma adulta já, mas eu ainda estava numa redoma de vidro que foi quebrada com tudo quando eu cheguei lá. Não é com passar um produto para amenizar, uma anestesia, não. É sair da zona de conforto pro inferno. De uma vez só, entendeu? Assim, tipo, saber que você não tem noção do que tem que fazer primeiro. Né? Então, assim, é algo interessantíssimo começar cedo, como a ensinar essas coisas o quanto antes. Mesmo, por exemplo, fazendo de vez em quando para o seu filho, se ele já tem autonomia, é importante que você, enquanto você ainda pode protegê-lo de longe um pouquinho, deixar ele se lascar mesmo um pouquinho, né? Sim! Faz parte do aprendizado. Uma coisa que até, comparando até com o que você sofreu, muitos amigos meus, quando foram para Disney, foi a primeira experiência indo para fora. E por mais que na Disney a gente tenha todo o respaldo da empresa, a gente fica num ambiente controlado pela empresa, com ônibus da empresa, eu vi gente cometendo erros assim, banais. Não começaram a não se alimentar, porque começaram a focar só no trabalho, daí queriam se divertir. Não tinham um horário regrado para dormir, começaram a faltar no trabalho, que é péssimo, você foi para trabalhar, né? Ou até mesmo perder passaporte, não ter cuidado com os próprios documentos. Isso assim... Gente, vocês já são adultos. Quem vai trabalhar para Disney tem no mínimo 19 anos. Então, tipo, vocês já era para ter uma noção maior do que vocês podem ou não fazer, né? Então, quando a pessoa vai morar sozinha, não só lá fora como aqui mesmo, é que aqui no Brasil, os pais dão um jeito de cercar, mas imagina alguém do outro lado do mundo. Numa cultura diferente, né? Sim. Então, foi lá que eu percebi mais esse choque. E o que eu mais percebo é que, assim, muitos pais hoje em dia pensam, é errado dar uma mesada pro meu filho, é errado eu deixar ele lavar uma louça, ele fazer um almoço. Não, gente, não é errado, não. Deixa ele se arriscar. Pega uma vez por mês e fala, uma vez por mês é você que vai lavar a roupa. Você que vai ter que limpar uma vez por semana a louça. Você começar isso de jovem no adulto, eu não tive isso em casa, minha mãe nunca me obrigou a fazer nenhuma dessas coisas. E hoje eu percebo o quanto isso me fez falta. Quantas roupas eu não perdi na máquina de lavar por não saber lavar direito. Eu colocava tudo junto, a camiseta branca saía rosa. Rosa! Exato! Ninguém fala isso pra gente, né? A gente não! Sempre... Por mais que você via sua mãe separando, você não... na hora que você vai ter que fazer, você não vai falar, eu vou separar a roupa. Né? Sim. E aqui no Brasil ainda pior, a gente não tem secadora. Hoje em dia tá virando até uma moda de ter. A primeira vez que eu usei a máquina de lavar no Canadá, eu falava, meu Deus, eu perdi umas 10 peças de roupa, porque encolheram. Daí eu emagreci, daí coube de novo. Ainda assim. Mas e com relação a isso, assim, você voltou, beleza. Aí você estava de volta nos seus pais. Mas aí você já estava um pouquinho diferente. Aí você já tinha um controle financeiro melhor? Você já foi trabalhar e conseguia se organizar financeiramente? Então, diferente do Canadá, quando eu voltei, eu ainda voltei para fazer o final do terceiro ano, né? E eu voltei
numa família que me deixava experimentar algumas coisas, voltei para uma família mais tradicional. Uhum. Eu tinha mais liberdade, minha mãe não me prendeu do mesmo jeito que era antes, então eu tinha liberdade de andar mais sozinho na cidade, eu não dependia mais tanto dela, por mais que eu moro numa cidade pequena, então se eu vou fazer qualquer coisa, eu posso fazer basicamente a pé, né? Se eu quiser realmente. Então, no final do meu terceiro ano, eu fazia muitas coisas sozinho, mas financeiramente eu ainda era totalmente dependente dos meus pais. Eu voltei a ser mais dependente, eu não tinha mais esse autocontrole que eu tinha lá, que eu tinha meu dinheiro que eles me enviavam. Aqui eu voltei a o que eu precisasse, eu pedi para eles. Né? Eu voltei a ter essa independência financeira quando eu fui morar em São Paulo. Meu pai virou para mim e falou, ó, Tó, você tem uma mesada e para essa mesada você paga a sua casa, sua faculdade e o que você quiser fazer. É seu, se vira. E lá eu tive que realmente começar a dosar. Ah, hoje eu posso sair. Então, esse fim de semana eu posso ir pra balada, posso ir num barzinho com os meus amigos, porque sobrou dinheiro, porque tem dinheiro. O último final de semana do mês talvez não tenha. Então... Mas eu ainda tinha muito aquele pensamento de tipo imediatista, né? Eu penso no mês, porque esse dinheiro não é meu. Então eu penso, eu vou ganhar ele esse dia, ele tem que durar até o próximo dia 5, 6, que era mais ou menos quando ele me mandava o dinheiro. Então ele tinha que durar um mês. Sim. Eu não pensava no futuro, eu não pensava que por mais que fosse o dinheiro que meu pai tá me dando, eu podia pegar uma parcela dele e guardar para o meu futuro. Fazer uma poupança, uma reserva, uma emergência que acontecesse comigo, eu não ia ter um centavo a mais do que eu tinha no mês, né? Eu sempre tive plano de saúde, mas imagina uma pessoa que não tem um plano de saúde. Numa emergência, você não tem um respaldo guardado para você usar para ir no médico, para você comprar um remédio mais caro, né? Você não tem como se planejar para fazer uma viagem, porque você tem o dinheiro só do mês, você só tá travado ali, naqueles 30 dias. Entendi. E você acha, hoje, falando com a galera sobre financeiro, você acha que... Eu acho, essa é a minha opinião, tá? Eu posso estar totalmente errada e não quero que a minha opinião seja lei, não é isso, mas essa é uma impressão que eu tenho, que essa é a mesma visão das pessoas assalariadas. Muitas. Eu tenho, por isso que existe tanto desespero quando aumenta o desemprego, as pessoas saem perdendo dinheiro, porque não conseguem fazer um curso, porque sempre a frase que eu mais ouço, talvez você agora dando consultoria, seja, não, eu não posso pagar. Não, isso é muito caro. Não, eu não consigo separar esse dinheiro para investir em aprendizado. Quando você começou o seu aprendizado, me conta aí, você tinha esse dinheiro que tinha que dar para a faculdade? Você tinha vontade de fazer algum curso e aí não dava porque o dinheiro estava contadinho? Como que foi essa transição aí? Já... Primeiro, concordo plenamente com você, tá? As pessoas assalariadas hoje em dia, elas têm realmente esse costume de pensar no mês. E muitas delas esquecem de pensar no futuro, que é o mais importante, né? Hoje em dia a gente tem que lembrar que a aposentadoria no Brasil pelo governo não é uma coisa tão certa, né? E é uma coisa que cada vez se torna mais difícil e cada vez mais distante. Claro que a população está ficando mais velha e a população está durando mais. Então, claro que esses ajustes tinham que ser feitos. Mas, mesmo assim, vai ser mais difícil e cada vez mais distante. Então, as pessoas têm que começar a se planejar antes para isso. O meu aprendizado começou realmente em São Paulo, onde eu percebia várias vezes, meus amigos vão viajar. Mas meu pai falou que eu não posso gastar mais do que ele me deu. E sabe quando você já tem um pouquinho mais de idade, você já tem vergonha de pedir algo a mais para seus pais? Então você fica mais travado, né? Isso começou a acontecer comigo cada vez com mais frequência. No começo, claro, 19, 18 anos, você sempre fala, pai, nós vamos viajar, dá uma graninha. Depois começa a ficar mais envergonhado. Principalmente chegando mais perto do final da faculdade, você não quer mais ter essa dependência dos pais. Eu voltei a morar em Rio Claro, voltei a morar
na casa dos meus pais, depois de um ano e meio que eu fiquei em São Paulo. Não me adaptei a São Paulo, é muito grande, muito movimento, eu preferi algo mais tranquilo. Voltei para o interior. E aqui eu comecei a trabalhar na fábrica da minha empresa, na minha empresa até, né, que hoje é minha empresa com os meus sócios, mas era a empresa do meu pai na época. E lá eu percebi um jeito diferente de aprender, um jeito diferente dele me ensinar, né? Ele primeiro me colocou muito perto de um irmão meu, que cuidava da produção, e falou, ensina. Então, eu realmente aprendi a trabalhar em máquinas da empresa mesmo, né? Funcionário. Com o meu expertise, até porque eu ter feito design, a gente tinha adquirido bem na época uma máquina de desenho em madeira, e meu irmão percebeu que eu seria uma ótima pessoa para programar essa máquina. Meu primeiro grande desafio foi driblar essa máquina, que eu tenho sonhos com ela até hoje. Sonhos ou pesadelos? Hoje sonhos, porque graças a Deus eu fiz ela funcionar, mas demorou. Né? Eu realmente, uma máquina italiana que tinha um programa em inglês e eu falava português e o inglês do Canadá. Então é assim, você ia na cautela ali. Mas ali eu aprendi a trabalhar, né? E ali eu tinha o meu dinheiro. Porque, querendo ou não, ele me dava o meu salário. Já não era o dinheiro do meu pai, né? Eu já tinha o meu dinheiro, então eu tinha que começar a me virar. Foi aí que eu comecei a reparar mais ainda, que eu não queria depender dele, eu não queria pedir as coisas para ele, eu queria ser mais autônomo, mas cada vez começava a se tornar mais difícil, né? Porque eu ainda tinha aquela mentalidade, gasta no mês. E essa, eu falo que é uma mentalidade tão imediatista que você faz todas as suas escolhas dessa maneira. Quando eu fui resolver morar sozinho, sair da casa dos meus pais, meu pai já tinha falecido, eu resolvi, né, começar até a abrir um pouco mais minhas asas. Eu tive uma decisão imediatista, eu não pensei nas consequências do futuro, eu não pensei o quão difícil ia ser para eu pagar aquela parcela da casa, como que eu ia fazer a reforma, né? Como que eu devia estruturar a divisão de gastos durante a reforma, eu não tinha esse conceito. E eu literalmente entrei numa bola de neve. Que se não fosse pela ajuda da minha empresa e dos meus irmãos, eu não tinha saído. Eu teria realmente quebrado com 21 anos. Hoje eu ainda pago essa minha loucura, eu falo que foi uma loucura. E hoje eu percebo que isso, que toma quase 1/3 do meu salário, podia estar sendo investido. Eu podia ter feito uma negociação totalmente diferente se eu não pensasse imediatista, né? Realmente, principalmente os jovens têm essas decisões mais imediatistas, não calculam o futuro. Isso é muito, muito ruim, muito prejudicial. Porque é uma decisão que, você vai comprar uma casa, alguns financiamentos podem durar até 30 anos. Então você tem que pensar que esse custo você vai ter por 30 anos na sua vida. Mas daí você tem que lembrar, você vai ter seu emprego por 30 anos? O mercado vai estar estável por 30 anos? Sua renda vai melhorar nesses 30 anos ou vai piorar nesses 30 anos? Né? Você tem que começar a calcular tudo isso para pôr na ponta do lápis se isso é bom ou ruim para você. Entendi. Que começa a pesar. E mesmo nessa situação de tendo que pagar essa dívida e tendo que se organizar, você fez vários cursos. Como que você se organizou para isso? Foi quando eu comecei. Por mais que eu passei por essa turbulência nos meus 20, 21 anos, lá pelos meus 23, 24 eu já tinha me reorganizado. Eu consegui entender que, assim, eu tinha uma renda antes de fazer a aquisição da casa e essa renda foi diminuída por causa desse gasto que eu tinha fixo. Então, eu tive que começar a entender que o meu padrão de vida, que era mais alto, eu tive que encolher por causa dessa casa, né? Essa minha dívida fez eu entender que o meu padrão de vida tinha que descer. Então, viagem para fora do país, pode fazer. Se planeja um ano antes. Você quer fazer um curso? Ótimo. Quantas vezes você parcela sem juros esse curso? Tem um desconto muito bom à vista?
Às vezes compensa. Mas eu comecei a colocar na ponta do lápis, comecei a colocar em planilhas, né? Realmente os meus gastos e comecei a entender como eu podia me organizar e separar. A gente fala, até tem um livro muito bom, se eu não me engano chama Mentes Milionárias. Ele fala dos potes. A gente tem que ter os nossos potes, as nossas divisões. Né? São 7. Então, são 7 potes. Isso. Né? A gente tem que ter. Eu até falo, você tem que ter um focado para sua aposentadoria, focado para você quer comprar uma casa para uma casa, você tem que ter isso focado para uma viagem, focado para um curso. O seu dinheiro não pode ser colocado tudo junto, imaginado e planejado tudo junto. Você tem que começar a dividir ele, né? Eu gosto até de uma frase que eu ouvi do Zé, que ele fala que dinheiro é energia, a gente tem que saber cuidar dele, senão ele foge da gente. Ele não aceita desaforo, não. Não. E quando você começa a entender que se você não trata ele da maneira como ele deveria ser tratado, realmente ele começa a desaparecer da sua vida. Você não sabe o porquê, mas ele começa a sumir. Por bobeira. E às vezes, assim, gastos bobos que você pode deixar de fazer e você faz aquele seu curso que você quer. Pô, eu cheguei a Master Coach, né, com o IBC, são cursos caros, você também fez esses cursos. Era um sonho meu desde os meus 22 anos, quando eu fiz coach a primeira vez. Sim. Eu fui fazer ano passado com 26. E tive que segurar 5 anos. Né? Então foi 5 anos desejando um curso de coaching, olhando os preços, analisando, e quando eu falei que deu, eu fui e fiz. Mas eu tive que ter a paciência, tive que ter, né, a noção de como eu podia me organizar para isso. Claro, entraram algumas prioridades antes, porque assim, eu sou apaixonado por Disney. E a Disney surgiu no meio do caminho e eu falei, vou pra Disney primeiro. Entendi. A Flávia tá dizendo aqui, ó, preciso muito aprender a cuidar de dinheiro. Flávia, procura esse rapaz aqui, ele sabe fazer. A gente faz uma consultoria bem completa para as pessoas, né? Realmente a gente foca em fazer o planejamento inteiro da vida dela, pensando principalmente nos objetivos. Cada um tem um objetivo de vida, né, Jana? Alguns podem querer viajar, outros podem querer uma casa, alguns estão pensando em constituir família. Então você tem que saber onde você vai alocar esse dinheiro até isso chegar. Sim. Imagina assim, uma pessoa que está planejando ser mãe. Ela sabe que ela quer ser mãe, ela acabou de casar. Imagina se ela começar a fazer uma reserva de uma parte do dinheiro pensando no filho. Aqueles gastos que toda mulher, todo casal que está esperando um bebê fala. Porque carrinho é caro. Porque eu queria um carrinho diferente, mas não dá para pagar. Eu queria fazer uma viagem e comprar essas coisas lá fora, porque eu acho o enxoval lá mais bonito. Se você tivesse planejado, claro, muitas pessoas não têm a gravidez planejada. Mas aquelas que estão planejando para isso, olha a oportunidade que você tem de, primeiro, conseguir realizar seus sonhos de ter o quarto que você queria para seu filho, as coisas que você queria para seu filho, e outra, de economizar com isso. Porque quando você tem isso na ponta do lápis, você vai sim buscar por centavos. Isso faz diferença. Tomás, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei chocada. Eu tive convivência com algumas famílias na Inglaterra no período que eu estive lá, por 10 anos, né? Pouquinha coisa, né? E o que me encantava era essa habilidade de antecipar coisas. Cada uma das crianças tinha uma poupança para a faculdade e era religiosamente depositado. Quando eu fui babá lá, eu era responsável por separar o dinheiro, ir lá e fazer o depósito, e guardar direitinho, e o comprovante, tudo bonitinho. Porque cada um tinha o mesmo valor, independente da idade. Mas uma outra família separava por idade, conforme você ia ficando mais velho e aumentando o valor. Sim. Mas, assim, coisas simples como Natal, eles começavam a comprar os presentes em setembro. Isso, para nós brasileiros, é uma coisa... Como assim? Que loucura! Como é que eu vou saber o que dá para a pessoa em setembro?
ou eles juntavam o dinheiro que eles viam o valor do que eles queriam comprar para comprar próximo ao Natal, por uma questão que era uma coisa mais cara, então precisava de um pouco mais de dinheiro, ou então eles já iam comprando e guardando, inclusive embalado, com nome, etiqueta e tudo mais. Eu achava aquilo fazia, sabe aqueles emojizinhos que explode assim? Então, minha cabeça fazia isso quando eu via essas coisas. Você acha muito difícil as pessoas conseguirem fazer aqui, com essa nossa cultura tão enraizada de que, né, vamos viver do salário, vamos viver aquele mês, sem pensar muito no futuro, né, sem ter muito planejamento, né, é carnaval, né, a vida é uma festa, deixa a vida me levar, tudo isso faz sucesso aqui no Brasil. Sim. Então, eu acho que você assim, acha disso? É enraizado, a gente realmente vive muito no agora. E uma coisa que muitas pessoas não entendem, por que lá fora acontece isso de não comprar-se em datas, né? Até o mercado deles lá funciona de uma maneira diferente para incentivar as pessoas a comprar mais perto da data. Até se você assistir alguns filmes antigos, você vê a pessoa ainda longe do Natal falando: nossa, acho que minha mãe já comprou meu presente, vou procurar. E a criança buscando pela casa onde está o presente dela. Que é muito plausível que já tivesse comprado escondido pela casa. Realmente isso acontece muito. E esse planejamento, principalmente quanto à faculdade lá, dos filhos, primeiro que é uma preocupação que é assim, ou você deixa seu filho com uma dívida para ele fazer uma boa faculdade, ou você planeja. Lá eles não têm, principalmente nos Estados Unidos, não tem faculdade pública. As faculdades públicas não são as boas. Lá as particulares são as boas. Isso é uma coisa que eu falo que eu invejo dos Estados Unidos e muitos amigos meus brigam comigo. Eu falo, a gente está pensando errado. O Brasil, quando ele pensa em coisas públicas, ele pensa na faculdade, nos estudos da faculdade. A gente tem que começar a pensar no básico. Lá fora, no Canadá, eu tive a oportunidade de fazer uma aula de educação financeira no ensino médio. Aqui no Brasil, eu fui entender o que era educação financeira na faculdade, porque eu tinha uma aula de economia e a professora entendeu que primeiro eu tinha que ensinar o básico para os alunos, que é cuidar do próprio dinheiro. Sim, na Inglaterra eles têm obrigatoriamente economia doméstica primeiro. Não é nem financeira, mas doméstica. Como sobreviver, né? Mas também é uma cultura por causa da guerra. Né? Muitas pessoas ainda têm avós que viveram a época da guerra, então eles passam essas histórias, e a economia doméstica lá é algo que eles levam muito a sério. É você se planejar o que vai comprar, você compra para a semana, você não estoca nada, né? Mais próximo do inverno, que eles costumam fazer um pouco mais de estoque para ir menos ao supermercado, mas assim, normalmente eles têm essa noção, eles planejam a alimentação, né? Eles planejam a alimentação da semana. Eu acho isso fantástico, fantástico. Evita desperdício, evita você ter gasto por impulso. Uma coisa que o brasileiro está tendo que aprender, porque hoje em dia está sendo um boom aqui no Brasil até, é uma cultura que veio dos Estados Unidos, começou essa cultura, na verdade, na Inglaterra, que na época da guerra começou a existir os cupons, né? Eles desenvolveram esse método para incentivar as pessoas no consumo, porque senão o consumo ia virar o mínimo. Então eles incentivavam através de cupons. E no Brasil, hoje em dia, está tendo esse boom de cupons, de desconto com cupons promocionais, e brasileiro não sabe aproveitar. Eu falo isso, ó. Passa direto no jornal. Passa direto. Ó, a minha irmã e eu, a gente decidiu que a gente ia dar um celular para minha mãe, porque ela tava com um celular bem ruinzinho. A gente ia trocar o celular dela e eu comecei a pesquisar. Eu já tinha esse lado, né? O aniversário dela era em fevereiro. Antes do Natal eu já tava pesquisando o celular. E eu descobri que eu tinha um cupom, que eu ligava com outro cupom, que eu ligava com uma carteira eletrônica. O celular saiu por quase metade do preço. Né? Só com pequenas estratégias que a gente consegue fazer. Claro, não é todo mundo que precisa saber essas estratégias, que precisa começar a buscar isso.
Mas se você se você tiver noção de uma coisa que você pode fazer, se você economizar 10, 15 reais, pô, é 10, 15 reais. Uma coisa que eu percebo muitas vezes hoje em dia, você pergunta pra pessoa assim, você guarda dinheiro? Ah, eu guardo. Quanto por mês? Ah, não, eu guardo o que sobra. Daí você para e começa a pensar, tá, isso não sobra. Né? Eu falo que a gente tem que se pagar primeiro. Separa uma fatia do seu salário para se pagar. Isso vai garantir que se um dia você ficar desempregado, você tem um fundo de reserva. Isso vai garantir que se você precisar comprar uma coisa mais cara de emergência, você tem esse dinheiro e não precisa se endividar no cartão de crédito. Não que você não possa usar o cartão de crédito. Se você souber usar, ele é muito vantajoso, né? Mas no Brasil a gente não tem essa cultura de educação financeira e quando a gente tenta começar a implementar, são passos pequenos. Então, assim, quem tem filhos hoje em dia, primeira coisa, todo cliente meu hoje, que eu pego e eu pergunto, tem filhos? Tenho. Então, ótimo, você fechou um negócio comigo e eu vou te dar um bônus. Eu vou te ajudar a ensinar seu filho a educação financeira. Porque que lindo, Tomás! É de pequeno que você começa. Ah, eu não tenho tanto dinheiro. Ótimo. Você pode abrir mão de 10 reais do seu salário e dar esses 10 reais na mão do seu filho? Ah, mas eu tenho medo que ele vai fazer. Ensina. Ensina que desses 10 reais, 2, 3 reais, ele tem que guardar num cofrinho. Não precisa colocar o dinheiro num banco. Vai ensinando ele aos poucos que parte disso ele guarda, que outra parte ele pode comprar um chocolate, uma coisa que ele gosta. Ensina ele a fazer essas divisões. Quando ele for mais velho, ele vai usar isso em grande escala. Ele vai entender que quando ele ganhava 10 reais, quando ele começar a ganhar 1.000, os dois se tornam 200. Ele vai começar a poupar muito mais do que as outras pessoas. Ele vai começar a dar um valor, prestar tanta atenção nessa energia que é o dinheiro, que ele vai começar a produzir muito mais. Ele vai se tornar uma pessoa mais produtiva no trabalho, porque ele sabe o quanto o trabalho dele influencia no quanto ele ganha. E ele sabe que só se ele der o duro no trabalho que ele vai conseguir progredir na vida. Ele vai entender que não é qualquer trabalho que ele vai se sentir apto a fazer. Então, muitas vezes, ele não vai se submeter a qualquer coisa por dinheiro. Ele já vai ser aquela pessoa que vai ter uma noção muito melhor do que ele quer para a vida. Certo. Simplesmente porque ele começou a ter um controle financeiro. O controle financeiro ajuda muito a gente a ter noção do que a gente quer fazer. Sim. Uma criança que tem uma noção de dinheiro, ele vai chegar para escolher a profissão dele com uma visão de tipo, essa profissão vai me dar um salário de até tanto. Só que eu vou ter que estudar isso para ter ela. E ele começa a medir na balança o que ele é bom, quanto isso vai dar de benefício para ele, ele pode ter caminhos mais assertivos por causa disso, né? Entendi. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas eu tenho certeza que você não tem medo de polêmica, tá? Bora. Você escolhe um curso da seguinte forma: esse é mais caro, então esse é bom? Ou não. Como que você escolhe um curso? Ajuda o pessoal aí, mas levando para o financeiro. Porque tá. Como você faz esse controle aí do custo-benefício? Que algumas pessoas, eles levam essa balança errada. Nem todo curso que é caro é bom. Né? Existem muitos cursos que o cara enfia a faca e isso, hoje em dia, muitas pessoas têm essa noção. Ah, mas esse curso custa tão caro, deve ser excelente. Não, gente. Você tem que ver as recomendações da empresa, procura no Reclame Aqui, você tem que buscar realmente o conceito da empresa, em que metodologias ela está embasada, se essa metodologia faz sentido para sua vida, né? Por exemplo, existem hoje no Brasil N cursos de PNL, Eu tô escolhendo ainda. Eu quase fechei a do IBC, mas eu falei, será? Formada pelo IBC, fantástico. O Bruno e a Madalena são um poço de conhecimento. Então, se eu puder colocar um pezinho aí nessa balança, eles têm meu selo de aprovação. Porque exatamente. Eles têm um estilo de ensinar que é o que condiz com o meu jeito de aprender. Eles se importam
além do conteúdo programático. Eles se importam se realmente eu estou internalizando aquilo que eles estão ensinando, mesmo que isso signifique atrasar o conteúdo. Sim, e é exatamente isso que eu busco, sabe? Quando eu estou procurando um curso, eu estou procurando recomendação, eu estou procurando entender como faz, como os treinadores, quem são os treinadores. Quando eu fechei o meu PSC, eu perguntei quem é o treinador. Eu não conhecia o Zé ainda, né? Eu perguntei quem é o treinador. E daí me falaram, nessa turma que você escolheu vai ser o Amarildo. Falei, me passa o nome inteiro dele. Coloquei o nome dele no LinkedIn, coloquei o nome dele no Instagram, coloquei o nome dele no Facebook. Eu busquei conhecer o meu treinador, conhecer o IBC, né? Eu tô falando do IBC porque a gente tem algo em comum, é mais fácil da gente conversar sobre isso. Então eu comecei a desenvolver e entender quem eram essas pessoas que iam me ensinar e qual a metodologia que isso ia me passar. Então quando eu cheguei lá, nada era surpresa. Eu sabia que ia ser assim, eu sabia que é um curso que eles falam que termina às 8 da noite, vai terminar às 3 da manhã. Né? Porque eu já tinha buscado referências. Claro, o quanto você pode investir é um peso. E você deve ter noção do até quanto eu posso investir. Então, você tem que falar para você mesmo. Ótimo, eu quero fazer um curso, vamos lá. Um curso que eu tô buscando também, de hipnose. Hipnose clínica, eu tô buscando, eu gostei, fiz o SEC, gostei, tô buscando algo mais profundo. Recomendo a Omni, nesse caso. Bom saber, vou pesquisar. E eu comecei a fazer assim, poxa, quanto eu vou poder investir nisso? Não, quero investir até 12 mil reais. Eu acho isso um valor acessível para esse tipo de curso. E comecei a buscar escolas. Daí, quando eu comecei a buscar escolas, eu falei, opa, 12 é demais. A gente pode diminuir um pouquinho. Se eu chegar a uns 8, eu consigo. Quando você escolhe, você chega num patamar de 3, 4 escolas com recomendações boas, metodologias que você conhece, daí você começa a negociar. O brasileiro já tem essa fama de negociador. E daí chega para comprar um curso, a pessoa fala o preço, você fala, tá bom. Daí depois chega num curso igual ao do PSC, que daí a pessoa descobre que uma pessoa pagou mais barato que a outra. Eu falo, você não negociou, você não tem como reclamar. Por que você não sentou com a sua consultora, sentou com quem estava te vendendo o curso e falou, posso parcelar sem juros? Quantas vezes eu posso parcelar? Se for à vista, tem desconto? Tá caro. Deixa a pessoa assim, falar com ela num dia, 2, ela vai te ligar, ela quer vender. Todo mundo quer vender, ainda mais num tempo como esse, que tá difícil, o povo quer vender curso. Agora é o momento de você sentar e aprender. Tem ótimas oportunidades no mercado, os preços estão reduzidos. Então, se você está pensando em aprender, é o momento. Daí, um probleminha agora mais puxando sardinha para mim, tá, Tomás? Você sabe que no meu mercado de ensino de inglês, embora a minha metodologia seja única, eu tenho muita concorrência dos famosinhos, né? Que alguns deles eu já trabalhei. E aí eu sei qual é a diferença do como eu ensino para como eles ensinam. Mas porque eu não tenho tanto nome no mercado, o pessoal vai para o famosinho, que muitas vezes chega até a ser mais caro que eu. Ou até às vezes chega a ser barato, mas aí a pessoa chega depois para mim e vai ter que pagar para eu consertar de novo. o que fizeram. Entendeu? Então aí, qual seria a melhor forma entre os famosinhos, preço, todo esse negócio você tem que levar em consideração, certo? Na hora de procurar um curso, na hora de se aprimorar. Principalmente na área financeira. Você também sofre esse problema na área financeira? Os famosinhos e o Tomás? Eu sofro, eu tô ligado a uma instituição, né? Que tá se tornando grande no Brasil. Eu nem falo porque eu sou autônomo, mas eu sou ligado a eles. Quando eu passo meu conteúdo, eu passo conteúdo deles. Conteúdo que eu achei sensacional. Claro que eu adapto para o meu jeito, igual. Eles não falam de ensinar os filhos. Eu já começo não, você tem filho? Vamos ensinar seu filho também. Vamos pegar essas crianças, vamos sentar elas e começar a ensinar a mexer com dinheiro. Mas assim,
realmente existe o boom. No meu caso, primo rico, né? Pessoas que já investem. Daí a pessoa chega com uma mentalidade que é só investir. No meu caso, por exemplo. Ou que aprender inglês, ela vai aprender e ficar fluente em 1 mês, 2. Né? Com todos os truques, com todos os trejeitos. Eu falo, você vai aprender inglês. Eu, hoje em dia, eu não me considero fluente. Eu trabalhei 3 vezes fora, né? Você morou 10 anos na Inglaterra. Óbvio que você tem um know-how muito grande. Mas todo aquele trejeito, todo aquele truque com a língua, você não vai ter. Você com certeza vai ter muito mais que eu, porque você morou lá, você trabalha com isso, você se especializa nisso. Então, peça recomendações. Veja o que as pessoas estão falando desse professor, desse método, dessa empresa, né? Busca realmente isso. Busca entender onde é melhor para você. Às vezes o famosinho, ele só é famoso. Claro que a pessoa famosa vai ter pessoas falando bem dela, pessoas pagas e comerciais. Com uma pessoa famosa, você ainda tem mais truques. Já que ela é famosa, então busca no Reclame Aqui, busque saber, e daí você tem que pôr mais peso nas reclamações, porque como ela é uma pessoa famosa, uma reclamação vai pesar muito mais para ela. Que ela tem mais verba, óbvio que ela vai pagar para as pessoas falarem bem dela, né? Isso é uma coisa normal do mercado, e eu não vejo isso com maus olhos, eu vejo isso com uma coisa de atenção, você vai ter que saber filtrar. Agora, uma pessoa menor, muitas vezes, por exemplo, eu não tive nenhuma crítica ainda, né? Claro, comecei há pouco tempo, mas você tem que começar a ver o que as pessoas estão falando dessa pessoa. Como que é a mídia social dessa pessoa? Hoje em dia a gente tem a faca e o queijo na mão para realmente buscar entender as metodologias. Eu não sou famoso ainda, mas, se permita, igual a Ju acabou de mandar, se permita conhecer outras pessoas, outras técnicas, outros métodos. E a Ju fala com conhecimento de causa, porque ela não se contenta com um curso, com uma pessoa só, com um estilo só. Ela vai atrás onde o conhecimento está. Eu tô fazendo um outro curso de coaching recentemente, que apareceu gratuito para mim. Falei, conhecimento, uma metodologia diferente. Tô fazendo. Eu fiz o coaching não para atuar como coaching, para usar realmente dentro da minha empresa. Essa metodologia que ajuda muito a gente na liderança. Né? Eu fiz curso de bartender. Eu não sou bartender, mas é algo que vai abrir minha criatividade, vai me mostrar outros ares, outras coisas. Né? Então, realmente, a pessoa famosa, a pessoa famosa ou aquela metodologia já conhecida vai ter o peso que você precisa. Você tem que buscar exatamente isso. Você pode até se aventurar nisso, mas se permita conhecer o pequeno. Às vezes, se permita, num curso, por exemplo, de inglês, que provavelmente você pode fazer uma adesão por mês, se permita conhecer as 2 metodologias e qual se adequa mais a você. Sim. Eu acredito que todas as metodologias funcionam, mas não para todo mundo. Eu tenho um cliente muito específico, né? É aquele cliente que para as escolas não interessa, porque ele dá muito trabalho para elas. Né? Agora, porque eles preferem aqueles que amam, né, o inglês. Eu pego aqueles que dizem para mim que não gostam. Eu não gosto, eu seria seu cliente. Exato. Mas, a gente tem só um minutinho e eu quero que você fale como as pessoas te acham, porque o seu trabalho é fantástico e importantíssimo. Pelo amor de Deus, fala como o pessoal te acha. Gente, se quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre educação financeira, consultoria financeira para pessoa física, te ajudando a entender realmente como você pode pegar o seu dinheiro, se planejar e atingir os seus objetivos com isso, é só me procurar via direct. O meu Instagram tá aqui. Eu tô sempre postando dicas excelentes no meu Instagram. Me sigam. E muito obrigado, Jana, por essa oportunidade. Foi realmente um prazer estar aqui com você. Gratidão a todos vocês. O Instagram é implacável. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, gratidão, Tomás. Foi maravilhoso. Obrigadão de verdade. Agradeço de verdade. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi sensacional. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente até agora.
Procura lá na bio, tem todas as minhas redes, todas as minhas informações e logo, logo tem curso grátis